Pessoal, precisamos conversar sobre os números da bilheteria de Superman e Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico chegou no seu segundo final de semana e os números são bem preocupantes. Se a gente podia dizer que tinha uma batalha entre Superman e Quarteto, hoje tá bem claro quem saiu vencedor dessa batalha, o Superman. Então vamos ver todos esses números da bilheteria desse segundo final de semana do Quarteto e tentar entender o que deu errado. E se esse é um problema da Marvel em si ou é um problema do gênero de super-herói. Muito bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram: Gustavo Marques, Lucas Maximiano, MG Oliveira, René Hildson e Alexandre Lacerda. Valeu, gente, tamo junto, a lista tá atualizada aqui. Ontem fizemos uma live exclusiva dos membros com um convidado, Léo do Piuí, e foi muito legal. A próxima live também vai ser muito especial, gostaria muito de ter vocês acompanhando com a gente. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Vamos falar então da questão da bilheteria do Quarteto Fantástico. O filme alcançou a marca de 368 milhões de dólares, com um corte de 198 nos Estados Unidos e 170 internacional. E só comparando com o Superman, na segunda semana, ele já tinha 400 milhões de dólares. Ou seja, a diferença de bilheteria desses dois filmes, que praticamente tiveram os mesmos números na primeira semana, já é de tipo 30, 40 milhões de diferença. E isso fica evidente quando você começa a comparar os números do Superman com o Quarteto no meio de semana. Fazendo 2, 3, 4 milhões a mais por dia, criou esse gap quase gigante entre os dois filmes na semana 2. E no final de semana, o drop rate do Quarteto Fantástico foi muito alto. 66% nos Estados Unidos e 60% internacional. Para vocês compararem com o Superman, foi 53% nos Estados Unidos e 48% internacional. E quando você pega esses números e começa a fazer a progressão matemática, os cálculos para ver quanto que vai chegar na semana 3, na semana 4, você percebe que é uma diferença gigante, é muito grande essa diferença. Já o Superman teve um final de semana bem bom, ele continua resistindo, os drops continuam sendo baixos e o filme alcançou a marca de 550 milhões. Daqui a 1 ou 2 semanas ele vai chegar em 600 milhões e aí nas outras semanas ele vai dar aquela corridinha final para tentar uns 630, 650. E quando você compara só a bilheteria dos Estados Unidos do final de semana, você percebe que não teve tanta diferença do Quarteto pro Superman. O Superman teve 45 e o Quarteto 39. O que eu acho que tá fazendo realmente a diferença é o desempenho do Superman nos dias de semana. O primeiro final de semana do Quarteto já tinha indicado algo parecido com isso, só que eu até disse aqui, né? Pô, é o primeiro final de semana, tem que ver o que vai acontecer, tem que ver a questão do boca a boca. Eu disse que eu fiquei com a impressão que o Superman tinha ido um pouco melhor nessa questão de boca a boca do que o Quarteto. E bem, agora, 7 dias depois, isso se confirma. Realmente, a percepção do público é que o Superman é muito mais assistível várias vezes do que o Quarteto. As pessoas estão querendo que assistir o Superman 2, 3 vezes. O Quarteto, o pessoal aceitou uma vez, né? Tá bom, assistir uma vez. Agora, antes desse filme estrear, eu esperava que a bilheteria do Quarteto fosse ser bem maior. Eu esperava que fosse, pelo menos, bater o Superman. E não porque o Quarteto é maior do que o Superman, porque o filme é melhor que o Superman, nem nada disso, eu nem acho que seja melhor. Mas eu acreditava que fosse fazer mais por causa do fator Disney, do fator Marvel. Sabe, o fato da Marvel conseguir empurrar vários horários no cinema para que o filme passe várias vezes, o lobby que a Disney tem em cima, né, dos cinemas dos Estados Unidos, eu pensei que isso ia fazer a diferença para o Quarteto fazer mais bilheteria. E na prática, isso não se confirmou. E o público do Quarteto não compareceu com a força que se esperava na segunda semana. E a gente precisa fazer algumas análises em cima disso. Porque, na minha opinião, Quarteto Fantástico é um bom filme. A sensação que eu tenho é que se esse filme fosse lançado em 2018, 2017, ele ia fazer fácil $1 bilhão. Mas a gente não tá mais em 2018, 2017. A gente tá em 2025. Pós-pandemia, pós-Disney Plus, pós-fase 4, fase 5 da Marvel, agora a gente tá na fase 6, muita coisa mudou desde 18 e 17. Eu acho que ele tá performando abaixo
da qualidade do filme. O que me faz acreditar que existam outros fatores para as pessoas não quererem ver o filme no cinema tanto assim. A primeira coisa que me passa um pouco na cabeça é que talvez a Marvel Studios, né, tenha superestimado o tamanho e a popularidade do Quarteto Fantástico. Sim, Quarteto Fantástico nos quadrinhos é, sem sombra de dúvidas, tier list A da Marvel. Se não fosse pelo Quarteto Fantástico, não existiria a Marvel. É inegável a importância do Quarteto Fantástico. Eu não tenho dúvida que para quem lê quadrinho, para quem tá muito dentro dos quadrinhos de super-herói, Quarteto Fantástico é tier list A de super-heróis. Só que existe uma grande diferença do mundo dos quadrinhos pro resto do mundo. E nesse ponto, eu acho que Quarteto não tem, nem de longe, o apelo popular que Superman tem. E se no passado a Marvel, através de lobby, através de influência, através de poder que ela tinha, conseguia colocar um filme de um personagem que não era tier list A lá no topo para fazer 1 bilhão, como por exemplo fez com Capitã Marvel, hoje em dia não é mais assim, porque o cinema mudou. No ano passado, nós conversamos sobre isso quando Deadpool e Wolverine fez uma grande bilheteria. A gente olhou para os números de Deadpool e Wolverine e a gente pensou, ok, ele tá fazendo esses números porque Deadpool hoje é um personagem tier A, e também porque tem Wolverine. Wolverine é Wolverine, não tem? É Wolverine. Você pode colocar o Wolverine no primeiro escalão de super-heróis em termos de popularidade, em termos de rentabilidade e tudo mais. Desde 2023, com exceção de Guardiões da Galáxia 3, que era o encerramento de uma trilogia do James Gunn ainda por cima, a gente tá vendo super-heróis que não são do primeiríssimo escalão floparem. Até aqueles que a gente achava que eram do primeiro escalão, como, por exemplo, o filme do Flash. A gente achava que o filme do Flash, com 3 Batman e tudo mais, seria um sucesso. Não foi. Eu acho que isso realmente não é coincidência. A sensação que eu tenho é que a galera tá realmente considerando só ir no filme que é aquele seu herói favorito, aquele herói que você tem um carinho especial, ou aquele filme de evento, como foi Guardiões da Galáxia 3, e também porque a galera tem uma ligação especial com Guardiões por tudo que o James Gunn fez no 1 e no 2. Digamos assim que o James Gunn conquistou esse direito lá no Guardiões. Mas para um filme como Quarteto, que não tem esse apelo, e que, numa forma geral, a audiência... O que lembra de Quarteto Fantástico? Pô, lembra do remake de 2015, que era uma porcaria. Lembra dos 2 filmes dos anos 2000, que eram nota 6, no máximo. Qual foi o grande desenho que o Quarteto Fantástico teve para se apegar com crianças, que crianças cresceram com o Quarteto Fantástico? Não tem. Na minha opinião, hoje faz muita diferença o filme do herói popular contra a equipe, no caso, que não é tão popular assim. A Marvel achou que o Quarteto era a tier list S da Marvel, mas não é. Pro grande público não é, porque, infelizmente, história do personagem, né, o legado que esses personagens têm nos quadrinhos, nem sempre entra em campo. Dick Tracy é um dos personagens mais icônicos da história dos quadrinhos, Spirit também, e se você faz um filme deles, ninguém ia reconhecer esses 2 personagens, sabe? Porque eles não têm costume de estar na mídia o tempo todo renovando seu público. Ao contrário de Superman, ao contrário de Batman, ao contrário de Homem-Aranha. Esses 3 aqui, mais os filmes de equipe grande, com Vingadores, Liga da Justiça, Jovens Titãs, eles tendem a fazer mais, porque eles são mais populares. Sabe como o Jurassic World Rebirth aí fez um monte de bilheteria, tá se aproximando de 800 milhões de dólares? Ele chega porque é popular, no caso de dinossauro é popular. E no caso de super-herói, tá cada vez mais evidente que o herói ser popular faz diferença na bilheteria. A Marvel achou que Quarteto fosse popular, e ele não tem esse apelo que o Superman tem. Inclusive, a Marvel pagou pra ver, porque ela poderia ter adiado o Quarteto para outubro ou novembro, porque não tem nenhum filme grande concorrendo lá, mas ela quis deixar em julho. Ela quis o enfrentamento com o Superman, mesmo sabendo das consequências que isso poderia acarretar. E agora que os 2 filmes estão em cartazes ao mesmo tempo, a gente tá vendo uma preferência do público em ficar reassistindo o Superman. Ah, Gabriel, mas então a Marvel tá em crise, é o fim da Marvel, acabou a Marvel, demite o Kevin Feige. Calma. Ano que vem é um outro papo, porque ano que vem é Homem-Aranha e Vingadores. Esses 2 aí vão botar à prova se realmente tem uma imagem queimada da Marvel. Não dá pra ser maior do que Homem-Aranha e Vingadores hoje na Marvel. Essa questão do herói mais popular eu acho que faz diferença, mas também tem a questão de que todo mundo tá fazendo um pouco menos agora. Porque assim, ó, o Superman vai ser o maior filme de super-herói do ano. Ele vai fazer aí entre 620 e 650 de bilheteria mundial.
ainda é pouco. A gente tá elogiando aqui o quarteto e tudo mais, mas pra marca do Superman, pra um filme que finalmente a gente tem um filme bom do Superman, que é a cara do Superman, e ainda tem boas pernas, ele tá fazendo uma boa bilheteria, mas ainda é pouco pro potencial do Superman. Superman tinha que estar fazendo no mínimo 100 milhões a mais. Não é uma coisa que tá afetando só a Marvel. Tá afetando todo mundo. Só que parece que tá afetando mais intensamente a Marvel. Porque o quarteto talvez até não seja um flop, e talvez consiga 550 e ele se pague, mas é tipo quase um flop. E os outros 2 filmes da Marvel esse ano foram mal. Agora, por que tá afetando mais a Marvel? Bem, eu acho que a questão do herói mais popular, sim, faz diferença. Mas eu acho que tem também, sim, um pouco de desgaste da marca da Marvel. E eu acho que também tem uma parcela do público que se acostumou com coisas no Disney Plus. Eu não vejo o pessoal colocar na equação Disney Plus, mas eu acho que faz diferença. Porque hoje a galera já sabe que, ó, daqui a 4, 5 meses eu vou ver de graça esse filme. A Marvel tá com dificuldade de convencer essa pessoa a ir no cinema. E aí no cinema várias vezes, como antes. Quando o MCU tava bombando, se falou muito de um termo chamado FOMO, que é o Fear of Missing Out. Você se via obrigado a assistir o filme, mesmo que talvez você não quisesse tanto, mas você não queria ficar fora da discussão que todo mundo tava tendo. Porque todo mundo postava sobre aquilo, porque todo mundo dava spoiler, você não queria ter spoiler. Mas hoje, eu acho que com a Marvel, a galera meio que... mas não tá nem aí. Eu tenho a sensação que isso tá afetando a Marvel. Ah, tem esse filme do quarteto. Ah, ok, tem esse filme do quarteto aí, eu vejo depois. A gente não tá vendo. E ainda tem a galera que não repete o filme. E aí vem a outra pergunta. Por que a galera não quer reassistir o filme? Porque o filme não é tão bom quanto o Superman? Porque o Superman é melhor? E daí, na comparação entre os 2 filmes, a galera prefere reassistir o Superman? Porque vai sair no Disney Plus? Aí são perguntas que, infelizmente, não têm respostas. Mas tem algo, sim, acontecendo com a Marvel. Parece que o público tá um pouco mais tolerante com o DCU. Só que daí, no ano que vem, a lógica vai se inverter. Porque no ano que vem, quem vai lançar os filmes com seus heróis grandes é a Marvel. Homem-Aranha e Vingadores ia descer com Cara de Barro e Supergirl. Cara, Supergirl e Cara de Barro, a tendência é que nenhum dos 2 façam grandes bilheterias. E qual que é o meu grande medo em relação a tudo isso? De que essa análise, que o herói grande consegue mais, independente da qualidade do filme, isso acabe sendo levado para os estúdios, e os estúdios entendam realmente que isso está acontecendo. E aí, a médio e longo prazo, isso pode diminuir os filmes de heróis médios pequenos. Pô, a Marvel tá vendo aí, Thunderbolts flopou, Quarteto Fantástico flopou, aí vê o filme do Homem-Aranha, não flopa, o filme dos Vingadores não flopa. Qual que é a análise que você vai fazer disso? Pô, que os teus heróis grandes não vão mal, então vamos tentar priorizar esses projetos. E a Marvel ainda tem um grande super trunfo na mesa, que é X-Men. A gente não sabe como vai funcionar o MCU a partir dos mutantes. 30 filmes de mutantes, daqui a pouco faz filme do Wolverine, daqui a pouco faz filme dos X-Men, daqui a pouco faz filme do Ciclope. Mas o meu medo é realmente a gente ter um desequilíbrio dessa balança de herói grande com herói médio pequeno. E só ter herói grande. Algumas pessoas vão achar que isso não é ruim, algumas pessoas vão até comemorar. Eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio, sabe? Não dá pra ter só Batman, Mulher Maravilha, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Superman, Liga da Justiça, Jovens Titãs. Assim como no MCU, não pode ser só Homem-Aranha, Vingadores e X-Men e ficar repetindo isso eternamente. Tem que conseguir encontrar um equilíbrio. O problema é que parece que tá muito difícil de encontrar esse equilíbrio com os projetos médios. Ano que vem, o filme da Supergirl é um ótimo tirateima, porque Supergirl não é dirigido pelo James Gunn, é uma personagem feminina que a gente sabe que é mais difícil na hora de conseguir bilheteria no cinema. Se o filme realmente for muito bom e ele não ir tão bem de bilheteria, eu acho que essa tese de que o herói grande realmente faz diferença vai se comprovar. Então vejam só, Supergirl é o grande tirateima do ano que vem. É o grande ponto de interrogação. Talvez Supergirl dite o futuro de projetos do DCU e do MCU. Porque daqui a pouco, se esse filme vai mal, e ele é excelente, mas ele vai mal, aí sim que a galera vai entender que, ó, só tem que fazer filme grande. Ah, Gabriel, mas vai fazer o filme do Cara de Barro? Eles vão fazer o filme do Cara de Barro porque vai custar 50 milhões de dólares e o risco é baixo. Ah, flopou um filme de 50 milhões de dólares. Dane-se, eles não vão estar nem aí. Mas talvez eles não façam de novo. É um experimento. O da Supergirl, não. Porque o da Supergirl vai botar no mínimo 150 milhões de orçamento. É um filme grande, vai precisar fazer para se pagar no mínimo 400 milhões de dólares. 450. Para mim, Supergirl é o filme mais importante do ano que vem. Sabe? Por tudo que tá em jogo. Para se confirmar tese ou para derrubar teses. Porque o que a Marvel tá passando hoje com o quarteto por não ser uma equipe tier-list A, pode ser o que a DC vai passar no ano que vem com o Supergirl. Ou daqui a pouco, Supergirl vai super bem de bilheteria. Se isso acontecer,
A gente vai olhar para os fracassos da Marvel desse ano e refletir se realmente era só saturação de super-herói ou se era o problema da Marvel. Hoje, vendo esses números aí, vendo os fracassos que a Marvel teve esse ano, o Superman tem ido bem. Eu acho que o que tá acontecendo tem muito mais a ver com o tamanho da popularidade do Superman, o fato do Superman ser mais reprisável do que o Quarteto, o fato do público ter gostado um pouco mais do Superman do que o Quarteto, e também o fato de que o gênero todo tá um pouco desgastado e não faz os mesmos números de antes de 2020. Não acho que seja crise na Marvel, até porque ano que vem duvido que os filmes dela vão ir mal. Mas a gente vai ter um grande tirateima em Supergirl para saber se realmente heróis médios, né, tier list B, digamos assim, tanto de DC quanto Marvel, podem ir bem. Isso, claro, se o filme da Supergirl for realmente ótimo, excelente, como é a expectativa. Mas enfim, essa é a minha teoria do que está acontecendo nesse momento. Galera, agora é a vez de vocês. Por favor, comentem aqui o que vocês acham que está acontecendo com a Marvel, se é só a Marvel, se a DC também está afetada, ou é do gênero. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e tchau, tchau! E esse foi o vídeo conversando sobre a guerra de bilheterias de DC e Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.